Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. O primeiro-ministro da Tchecoslováquia, Lubomir Strugal, chega ao Brasil para uma visita de 2 dias. Na Bolívia, o Papa condena as políticas econômicas que reduzem o homem a um simples pedaço de uma máquina produtiva. Em Manaus, 5 operários são resgatados com vida de um prédio que desabou. A passeata da abolição no centro do Rio provoca uma grande mobilização de tropas do Exército e da Polícia Militar. A direção nacional do PMDB resolve adiar a Convenção Nacional do Partido de junho para agosto. Em Sergipe, os partidários do prefeito afastado impedem a entrada do interventor nomeado pelo governador no prédio da prefeitura. E agora, as notícias da noite. As primeiras decisões da Constituinte na votação do sistema financeiro foram tão criticadas que os próprios autores da emenda aprovada estão pensando em mudar o texto. A Constituinte tomou 2 decisões importantes. Numa, fixou a taxa de juros dos bancos em 12% ao ano. E na outra, restringiu a atuação dos bancos à área financeira. Eles ficam proibidos de operar, por exemplo, nos ramos de turismo, seguros e previdência. Agora à noite, um dos autores da emenda, o deputado Aloysio Vasconcelos, do PMDB de Minas Gerais, reconheceu que o texto aprovado ficou muito abrangente. E você vai ver agora essas polêmicas decisões tomadas hoje pela Constituinte. O novo sistema financeiro ficou assim. Foi criado um fundo de seguros de depósitos bancários para garantir os depósitos populares. O governo não vai mais cobrir os estouros de bancos. As cartas patentes não poderão mais ser negociadas. Também não serão permitidas nas agências bancárias as atividades paralelas, como vendas de seguros e agências de turismo. Essa proposta provocou polêmica. Foi uma redação infeliz com redação à fusão. Vamos redigir de uma forma melhor, com supressões, para que não paire nenhuma dúvida sobre o nosso objetivo, que é a separação dos seguros da parte financeira da atividade bancária. Mas a grande surpresa da votação do sistema financeiro foi a aprovação da emenda do deputado Fernando Gasparian, do PMDB de São Paulo, que fixa em 12% os juros bancários anuais. A emenda foi aprovada por 314 votos. O que nós aprovamos foi que mais do que 12% de juro ao ano, acima da inflação, é considerado crime de usura. A emenda mais irresponsável que já se aprovou nessa casa. Ela retira do governo toda a possibilidade de fazer política monetária. É a emenda que vai levar à hiperinflação e à recessão. Uma manifestação, lamentavelmente, de uma certa reação infantil contra os banqueiros, na suposição de que são os banqueiros que produzem a taxa de juros, o que é um grave equívoco. Uma decisão muito ruim, um erro técnico lamentável, inédito colocar na Constituição taxa de juros, engessa, inclusive, constitucionaliza a correção monetária e inflação em nosso país e tenta revogar ingenuamente a lei da oferta e da procura. O presidente do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, Teófilo de Azevedo Santos, também criticou a decisão da Constituinte. Ele considerou um absurdo a criação de uma taxa fixa de juros. Lembrou que a taxa de juros varia de acordo com a política monetária e que em nenhum lugar do mundo ela é estabelecida por lei. O presidente do Sindicato dos Bancos disse que se a emenda for mantida na segunda votação, vai ser uma camisa de força para o governo, porque os bancos estaduais serão os mais prejudicados. Eles captam dinheiro a juros mais altos e, por isso, emprestam também a taxas mais elevadas. O ministro da Reforma Agrária, Jader Barbalho, disse que a decisão da Constituinte sobre a propriedade produtiva não altera o plano da reforma agrária no Brasil. Os parlamentares decidiram ontem que a propriedade produtiva não poderá ser desapropriada. Nós achamos que fica claro que as áreas em produção não poderão ser desapropriadas. Mas o latifúndio improdutivo, este inevitavelmente. E eu cito aqui um exemplo para definir, no meu ponto de vista. Se alguém tem 100 mil hectares e está produzindo em 1.000 hectares, isso não significa que os demais 99 mil
esteja isento de desapropriação. Seria um absurdo, mas a legislação complementar é que vai tratar do assunto. Sobre o assunto, no momento, o governo se rege pelo Decreto-Lei 2363, assinado pelo presidente Sarney em outubro do ano passado, que estabelece de forma clara que os pequenos e médios proprietários estão fora da reforma agrária e que as áreas em produção também não poderão ser objeto de desapropriação. E a reforma agrária é também o objeto da análise econômica de Paulo Henrique Amorim. Para que serve uma reforma agrária? Na teoria, para melhorar a produtividade da agricultura com uma nova divisão das terras. Acontece que a discussão sobre a reforma agrária surgiu exatamente quando a agricultura brasileira exibe uma das fases mais brilhantes de produtividade. Na década dos 80, enquanto o resto da economia comia o pão que o diabo amassou, a agricultura foi um sucesso. De 10 anos para cá, o milho tomou conta da agricultura brasileira, o que é um ótimo sinal. E nas regiões de maior uso de tecnologia, como o sudoeste do Paraná e o norte de São Paulo, é uma produtividade do tipo americano, 5.000, 6.000 quilos por hectare. Também em outras culturas houve saltos impressionantes de produtividade. Nos últimos 5 anos, no trigo, por exemplo, a soja no Mato Grosso. Na verdade, o Brasil dominou a tecnologia da soja em região tropical. E o arroz irrigado do Rio Grande do Sul é outro belo exemplo. Há sérios problemas, é claro. Problemas de organização fundiária, como no Rio Grande do Sul ou no Bico do Papagaio. E o problema da distribuição da renda, principalmente no Nordeste. Mas esses são problemas de uma agricultura tipicamente capitalista que não se resolvem com reforma agrária. A discussão da reforma agrária, no fundo, era uma discussão fora do tempo, com ideias fora do lugar. Depois da tempestade de ontem com a votação da reforma agrária, hoje a Constituinte saiu-se com uma pérola. É uma contribuição do Brasil à história universal. O Brasil terá a única Constituição do mundo que limita a taxa de juros. Depois da tempestade, vem a ambulância. 3 grandes estatais não estão respeitando os preços fixados pelo CIP, o Conselho Interministerial de Preços. Uma fonte do Ministério da Fazenda revelou que a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Caraíba estão praticando preços acima do permitido. As 3 estatais já foram autuadas pela SUNAB, que multou também 2 empresas privadas. O CIP vai sugerir ao presidente Sarney que demita os responsáveis pelas estatais que estão cobrando acima do estabelecido. E o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, está enfrentando problemas de todos os lados e de todos os tipos. É o CIP, a lei para os juros e ainda por cima a missão do FMI que chega amanhã. O ministro não resistiu e desabafou. Todo ministro da Fazenda é candidato a ir para o hospício. Alexandre Garcia vai contar daqui a pouquinho qual a preocupação que dominou a reunião dos ministros militares. E o senador Fernando Henrique Cardoso diz ao repórter Álvaro Pereira por que não gostou do adiamento da convenção do PMDB. A política é o nosso próximo assunto. Aguarde.